Estamos indo para a finalização da nossa conversa de hoje sobre o resgate do direito do trabalho, com a juíza aposentada do TRT do Rio Grande do Sul, Carmen Camino. Juíza Carmen, numa época em que se fala abertamente no chamado trabalho emancipatório, dá para considerar o trabalho subordinado um direito fundamental? Eu não diria o trabalho subordinado na acepção que nós temos restrita hoje do empregado, né? Mas sem dúvida nós vivemos num sistema, num regime onde se permite que determinada classe social acumule os meios de produção, acumule a riqueza e usufrua dos resultados dessa acumulação. Nunca se tem um direito absoluto nem unilateral. Ou seja, à medida em que se permite, dentro do capitalismo, que aquele que tem, que acumula, que tem os meios de produção, usufrua desses meios, a contrapartida disso é dar emprego, é dar trabalho, é dar condições para que as pessoas que não têm ou que não conseguiram chegar a este patamar, de trabalharem por conta própria, de ter o seu próprio negócio, que elas tenham onde trabalhar. E aqui está o grande problema, porque nós estamos literalmente descartando os trabalhadores como se eles fossem desnecessários. Na realidade, não é uma questão de descartar, é uma questão de se achar um meio de que esses trabalhadores tenham onde trabalhar. Esse é o grande nó do direito do trabalho lato sensu. E dentro de uma perspectiva constitucional, o trabalho tem prioridade sobre o capital. Isso está claro na nossa Constituição. Sem dúvida. Bem, para os operadores do direito sempre está presente aquele desafio de compatibilizar os princípios constitucionais à legislação trabalhista e infraconstitucional. Como fazer isso? O direito do trabalho, quando ele surge no mundo jurídico, não existia ainda a preocupação com os chamados direitos humanos, com a dignidade da pessoa humana. Então ele vem muito mais numa perspectiva de igualdade econômica, ou seja, a compensação tem que ser feita para permitir a igualdade econômica, do que na perspectiva do ser humano que trabalha. Embora toda a dialética que se estabeleceu no século XIX ficou entre Marx de um lado e Leão XIII do outro, e Leão XIII já falava na dignidade humana do trabalhador. Certo. Hoje a Constituição é pautada pelo princípio da dignidade da pessoa humana. E no momento que eu tenho uma relação de trabalho onde de um lado tem o poder econômico e do outro lado está um ser humano que precisa entregar a sua força de trabalho para obter meios de subsistência, não há dúvida nenhuma que o direito do trabalho tem que transitar para a esfera dos direitos humanos. Ele não pode ser apenas hoje uma projeção de uma realidade econômica. Ele tem que passar para uma realidade humana. Certo. Esse desafio nós temos que vencer, porque este, a meu ver, é o grande pilar de sustentação do direito do trabalho, é a dignidade da pessoa humana hoje. Bem, Juíza Carmen, o juiz do trabalho em Belo Horizonte, José Eduardo de Rezende Chaves Júnior, ele sustenta que a ampliação da competência da Justiça do Trabalho ela precisa significar também uma ampliação do grau de intensidade de proteção ao trabalho humano. A senhora faz coro com essa afirmação dele? Faço. E eu louvo que juízes do trabalho estejam discutindo nessa perspectiva. Na minha opinião, a emenda 45, ela trouxe para a Justiça do Trabalho o desafio final. Ou a Justiça do Trabalho diz a que veio e constrói toda uma jurisprudência que vai pautar depois a legislação, porque é necessário que os juízes tenham o desassombro de avançar. Nós não podemos ficar esperando que o legislador instrumentalize os princípios constitucionais. E está longe o tempo em que a Constituição era dependente da legislação infraconstitucional, como infelizmente o Tribunal Superior do Trabalho continua insistindo na tese. Certo. Então, ou a Justiça do Trabalho ela assume um papel da grande justiça do trabalho humano, ou ela está no caminho do fim. Então, é um momento histórico, talvez, o mais importante. É o maior desafio, sem dúvida nenhuma, que a magistratura do trabalho vai enfrentar. E isto aí precisa ser, aliás, estou em Santa Catarina a propósito de uma discussão desse tema. Eu teria o prazer de participar de um painel com o professor Maurício Godinho Delgado a respeito exatamente desse tema. A magistratura do trabalho, ela tem que enfrentar esse desafio.
Se ela não conseguir vencer esse desafio, realmente nós estaremos uma perspectiva de tempos muito difíceis, não só para a Justiça do Trabalho, como para o direito do trabalho no Brasil também. Bem, o nosso tempo está se esgotando, mas eu ainda gostaria de ouvir as suas considerações finais. A senhora poderia abordar algum aspecto que a senhora considera relevante que nós ainda não conseguimos abordar até o momento. Eu insistiria novamente, né, na defesa, na necessidade de defender princípios gerais, né, que estão na base do direito do trabalho, sem perder a perspectiva de que nós não podemos continuar tratando de uma forma absolutamente rígida e igual trabalhadores desiguais. Sim. O direito do trabalho começou no chão da fábrica, com o operário, com aquele trabalhador total e absolutamente dependente do seu empregador, não só no aspecto econômico, mas também no aspecto técnico, porque ele aprendia na fábrica também. Né? Hoje nós temos uma gama de trabalhadores que estão sob a égide do direito do trabalho, que vão desde esse operário, que ainda continua existindo, até o servidor público altamente qualificado e até o grande executivo, que recebe enorme salário e que tem uma formação técnica que muitas vezes coloca o empregador na dependência do empregado e não o empregado na dependência do empregador. O direito do trabalho ele tem que se abrir para essas realidades sem perder a perspectiva dos seus princípios, porque a vulnerabilidade é um ponto comum desses trabalhadores. Todo trabalhador que entrega força de trabalho para alguém que a explore, seja empregado ou seja um trabalhador altamente qualificado e que não queira ou que não se submeta a essa subordinação ostensiva, ele é vulnerável em relação àquele que lhe dá trabalho. À medida desta vulnerabilidade, o direito do trabalho tem que assimilar. E aí está o grande desafio de adaptação do direito do trabalho, do direito estatal, a essas novas realidades. Nós não podemos engessar a relação de emprego dentro das normas da década de 40. Sim. Essa relação de emprego ela vai se abrir e a legislação tem que se abrir, mas ela não pode perder a sua sustentação principiológica. E é um desafio imenso. Né? Talvez a experiência brasileira com essa ampliação de competência que é única no mundo, uma justiça que vá se voltar para o trabalho humano, lato sensu, talvez a nossa experiência vá servir de parâmetro no futuro para experiências em outros países. Quer dizer, eu estou com uma visão otimista, tá bom. Esperando que ela aconteça, que ela se concretize. Muito bem. José Carme, muito obrigado pela sua participação. Foi uma satisfação. Também. Chegamos ao final de mais um programa. Agradecemos a sua companhia e voltamos a nos encontrar na próxima semana com mais um programa Justiça do Trabalho na TV. Até lá!